fazer a prece, né? Quer fazer, Conceição? Sim, claro. Então vamos acerenar nossos corações, né? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Acerenar para que possamos entrar numa sintonia melhor, uma sintonia de paz, de tranquilidade, para que possamos absorver os ensinamentos que teremos nessa noite, do dia 31 de março, o último dia do mês, do terceiro mês já do ano de 2021. Vamos rogar que os nossos acompanhantes, os nossos irmãos, os nossos anjos guardiões, que os bons espíritos que sempre nos regem, nos ajudam nesse trabalho, nesse estudo, esteja nos intuindo, nos colocando mais tranquilo, para que possamos absorver não só na mente o ensinamento, mas também no coração, para que possamos colocar em prática. Agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, porque sabemos de todas as tribulações, todas as dificuldades que sempre temos para estar, e sabemos também que estamos amparados. Agradecer muito pela ajuda que sempre temos para estarmos juntos mais essa noite de estudo. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é a oração que o nosso Mestre Jesus veio nos ensinar, que essa oração possa dar início aos nossos estudos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois só vós sois do poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Bom, a gente está lendo o 18º capítulo, né? E nós não terminamos ele na última semana, que é Amor, Alimento das Almas. Sim. Eu tinha conversado com a Jacira, até porque a gente passa uma semana e a gente acaba esquecendo que a gente leu, estudou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler até onde eu parei, tudo bem com vocês? Pode ler. Legal? Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Amor, alimento das almas. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energia. É necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutas. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. Na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o imaginável. Pelo olhar indagador, ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos na minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando: nosso irmão talvez ainda ignore que a maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar
grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conhecemos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o alimento do universo? O universo? Tais elucidações confortam-me sobremaneira, percebendo-me a satisfação íntima lhes interveio acentuado. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verbo no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança estudando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Não esquecemos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem, nós dependemos absolutamente do amor. Todos nós movemos nele e sem ele não teríamos existência. É extraordinário, aduziu o comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísia atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mas um dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentar uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, interesse fraternal, patrimônios que derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Encarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação, puramente espiritual. Forma-se lares, vilas, cidades e nações em obediências e imperativos tais. Recordei instintivamente as teorias dos sexos, largamente divulgadas no mundo, e adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simples sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Bom, nós terminamos aqui. E aqui a gente já... É interessante quando a gente lê uma lição novamente, que você começa, né, abre mais o pensamento, né, ou abre mais o coração, e a gente começa a ver outras coisas, né? O que a gente está fazendo aqui não é uma troca de amor? O que vocês acham? É um alimento? E essa troca que nós estamos fazendo aqui não é um alimento que a gente está nos proporcionando para nosso espírito, para a nossa alma, e isso nos fortalece? O que vocês acham?
Com certeza, né, Fábio? Isso aqui é uma demonstração de amor mesmo, porque, igual para mim, por exemplo, eu estou aprendendo, eu estou engatinhando, né, no Espiritismo, então eu estou aprendendo muito, muito com vocês. Então, essa corrente que a gente faz aqui, a gente só sai ganhando, né, só benefícios, né? O trabalho de vocês aí por trás das câmeras, para reunir todo mundo, para mandar o link para a gente participar, isso tudo é amor, né? Num propósito grandioso que é o conhecimento das palavras de Cristo aqui na Terra, né? E essa troca, né, Norma? A gente, assim, eu me coloco também como um aprendiz, como bonzinho, como qualquer um de vocês aqui. Porque, assim, isso é uma troca. E a gente, ninguém sabe mais que todo mundo. A gente aprende todo dia alguma coisa diferente, com qualquer pessoa, seja com quem for, né? Igual a lição fala aqui, com o próprio verme a gente aprende alguma coisa, que é um ser lá que a gente nem enxerga, né? Se você for começar a analisar e fazer algum pensamento sobre isso, o que é importante na natureza, a gente vai aprender alguma coisa. Então, assim, para mim não existe esse negócio de alguém que sabe mais, existe alguém que vai lá e estuda, é o que a gente está fazendo aqui agora, vai lá procurar para pegar informação, é só isso. Mas mesmo a gente buscando a informação, a gente aprende até com o olhar de uma outra pessoa, né? Às vezes com o olhar uma pessoa consegue passar uma informação, um sentimento, uma verdade ou alguma coisa que você faz uma reflexão ali e vai te melhorar naquele momento, né? Um olhar, um comportamento, né? Às vezes você está passando por uma situação X lá, você está em determinado lugar, alguma pessoa age de uma forma, aí você para pensar e fica assim, gente, se eu agisse daquela forma ali, talvez eu conseguisse sanar o que eu estou precisando. E realmente serve para você. É aquilo que fala, não sei se é na Bíblia, que fala que Deus ensina através das pessoas, né? Então, às vezes, uma pessoa ignorante, que não sabe nada, mas ela tem uma atitude ali, ou ela fala alguma coisa que vai ensinar muito para alguém, né? E aqui, ele fala, por exemplo, aqui em relação ao companheiro, né? E o amor, né? O sexo, ela fala que o sexo é importante, e é importante mesmo, ainda é importante para nós, em todos os sentidos, não só em termos de procriação, em todos os sentidos, mas o que é mais importante são essa transmissão, né? De carinho entre uma pessoa e a outra, de respeito, de lugar de coisa, de companheiros. Né, Marta? O que você acha? Quer falar alguma coisa, Conceição? Concordo. Acho que a gente está, o grupo aqui entre nós, se ajudando, se alimentando, sim. Concordo com o que você falou. Alguém quer falar? A Norma falou também, concordo também. Legal, né? Só antes de continuar aí, essa relação, entre aspas, sexual aí, entre marido e mulher, entre casais, eu acho que ela é muito... Eu acho que não tem aprendizado melhor aqui na Terra do que um relacionamento entre duas pessoas, né? Principalmente marido e mulher. É onde a gente aprende muito. Em todos os sentidos, né? Em todos eles. Posso terminar, ou Conceição quer falar alguma coisa? Não, tá ok. Eu só queria falar um pouco assim, essa questão do... Aqui em cima, no meio do outro, que fala a questão, a gente tá falando de um completar o outro, né? Que esse trabalho nosso aqui em cima fala, né? É a fraternidade, simpatia, né? É a gente tendo um relacionamento social através da internet, a gente não pode nem estar junto,
Isso é um gesto afetuoso, né? É um carinho um com o outro, a gente estarmos procurando estarmos aqui para estudarmos juntos, né? Porque por mais que a gente tenha tempo, vai estar estudando separado, sozinho, é importante a gente valorizar esse momento que a gente está dando um para o outro, né? Você passando o que você pode para a gente, eu passando, cada um passando um para o outro. Acho que isso é uma coisa muito importante. É um alimento de amor, né? É um pão que é o alimento que está falando aqui para a gente. Só isso mesmo, completar, tá bom? Pode voltar a ler, né? Vamos lá, né? Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, e sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutualmente, consegue equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, falta companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio à jornada. É preciso muita identificação com a fé sobre-humana para viver o homem ou mulher solitários no mundo. Quer dizer, é a importância da gente não estar sozinho, né? A gente nunca fazer nada, a gente procurar. É importante, interessante isso, que às vezes a gente recebe até recomendações, até na casa espírita, né? Para a gente estar sempre fazendo a coisa em grupo, né? Fazendo uma tarefa, procurar fazer em grupo, nunca fazer sozinho, né? Porque um ajuda o outro, né? Porque às vezes uma pessoa começa a, por algum motivo, cair, alguma tentação, alguma coisa, começa a desviar o foco, e sempre tem aquele outro parceiro para poder sustentar, né? E a gente nunca é sozinho, a gente sempre está junto, né? Verdade. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço do Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços e alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estrague o programa afetivo por nossa causa. Não esqueça a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças lascínea esperando tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou um amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente: vão em busca do alimento que nos referimos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas. Papo sublime dos corações. Na verdade, esse papo aqui também é alimento, né? É o sustento sublime dos corações. Aqui, a gente quiser fazer algumas considerações, né? Que eles falam que no finalzinho aqui que a gente não consegue fazer nada sozinho, nós não somos sozinhos no mundo, e a gente percebe que toda a sociedade que tenta fazer qualquer coisa com o indivíduo sozinho em alguma coisa, ela tende a sucumbir, né?
Isso é um negócio complicado que a gente vê na nossa própria irmã, em termos de religião, que é o catolicismo, que está chegando, não vai chegar, se não chegou até agora, eles vão chegar a um momento de sucumbir e ver que essa situação do padre sozinho, ela não, à medida que o mundo vai se evoluindo, não consegue sustentar isso mais, né? Então vai chegar um ponto que a própria Igreja Católica vai chegar à conclusão que vai liberar os padres de ter família, de ter companheiros, companheiras, porque precisa dessa troca mútua de amor, de afetividade, de experiência, para poder prosseguir e para seguir a evolução, né? A gente precisa ter evolução moral, evolução espiritual. O que vocês acham disso? Ô, Fábio, essa questão do padre, eu acho muito interessante, porque o relacionamento, igual eu estava falando anteriormente aí, o relacionamento de casal, ele é muito rico em termos, assim, de aprendizado, né? E o padre, por não casar, não ter esse relacionamento, eu sempre fiquei questionando comigo, assim, como que uma pessoa que não vive essa experiência, como que ela pode aconselhar outra pessoa? Tudo bem, ela vai aconselhar dentro dos ensinamentos do Cristo, com amor e tudo, mas eu acho que uma pessoa que tem essa vivência, ela poderia abordar determinados assuntos com seus fiéis lá, mas, sei lá, mais corretamente, né? Eu estou falando isso porque uma vez a minha mãe, ela discutiu com meu pai, há muitos anos atrás, aí ela falou assim que ela foi na igreja aconselhar com o padre, que meu marido fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Aí sabe o que o padre falou com ela? O padre virou para ela e falou assim, por que a senhora não separa dele? Aí eu falei, mas como assim, né? Aí, por isso é que eu falo, eu acho que a pessoa ela tinha que ter uma experiência, ela tinha que viver aquela experiência também, né? Verdade. Quer falar alguma coisa, Conceição? Sim, eu acho que é muito importante a gente pensar essa questão de relacionamento, né, como se diz, de ter um companheiro, de ter companhia, não só questão de homem e mulher, né, igual a gente está falando de casal e marido, a questão de relacionamento familiar, de uma família conhecer outra, sabe, que a gente vê durante a vida da gente, muitas famílias, desculpa, dou tosse agora, muitas famílias muito voltadas para elas mesmas e a gente aprende muito com outras famílias, sabe? É questão de, por exemplo, eu quando, na minha adolescência, assim, como a diferença de idade minha é muito grande na família, são 11 anos do mais próximo de mim. Então eu fiquei sozinha, né, que todos estavam casados, seguindo a vida e eu fiquei sozinha. Então eu tive um relacionamento social maior do que os meus irmãos. Então eu vejo nisso a diferença de ver a vida, de entendimento, né? Já começou por aí, por causa da questão porque um estudou uma coisa, outro estudou, um seguiu um caminho, outro seguiu outro. A gente vê a igualdade dos irmãos que não tiveram uma diferença, uma igualdade de seguir o mesmo caminho. Claro que não é igual, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas o aprendizado acaba sendo maior, igual o nosso, por exemplo. O fato da gente ter uma casa espírita, que a gente relaciona, né? Infelizmente agora a gente está afastado, mas quando a gente convive, quando, né, se Deus quiser voltarmos ao convívio maior, a gente aprende com uma família, aprende com a outra, né? A gente convive com outras famílias, com pessoas que pensam diferente, isso é importante no aprendizado. Inclusive, numa das palestras do Haroldo que eu assisti, inclusive eu falo com vocês, se vocês quiserem ver, a palestra sobre esse assunto, o amor ilumina das almas, foi muito bonita a explicação dele. É 46 e 47 o número das palestras dele, tá? Se vocês quiserem, depois eu escrevo para vocês. Então, me lembro que ele falou uma coisa que alguém perguntou lá, de como que são os espíritos, aí ele falou bem claro pra gente, que pelo menos, a gente não pensa muito assim. Lá no nosso lar também,
os espíritos são todos diferentes em degraus evolutivos, como aqui. Não está todo mundo no mesmo nível, né? Quando a gente pensa assim, que a mãe dele veio de longe, né, de outra dimensão para vê-lo, é porque ela está numa dimensão bem maior, mas ali no nosso lar, cada um está no nível, cada um, igual a gente fala que escada, né, que tem uma escadinha, cada um está num degrau. No nosso lar também é assim. Então, aqui na Terra, por exemplo, quando a gente está lidando, né, com todos, uns lidando com os outros, são todos, cada um no nível, um está aprendendo com o outro, um pouquinho que sabe a mais, passa para o outro que sabe a menos, e a questão disso também, eu nunca tinha pensado nisso, que os espíritos lá no nosso lar são mais ou menos não, são cada um num nível como nós aqui. Vocês já chegaram a pensar nisso? Fazer essa reflexão, por exemplo, a mãe dele está muito maior, está acima, a dona Laura é um pouquinho mais, o filho dela é um pouquinho mais, o André Luiz está chegando, então assim, é igual a gente, não é? Igual a nossa aqui, igualzinho. Na própria história do livro é bem claro isso, né? Fica evidente isso. Não é? Que os espíritos são todos, né, e cada um no nível, igual a gente aqui. Então, se a gente já ter esse entendimento que a gente é um espírito, que a gente não está, que a gente está aqui, que eu, Conceição, estou aqui de passagem, né, que aqui é um passo que eu estou dando na eternidade, que a gente é um espírito, que não é o mesmo, porque cada vez que a gente vem aqui e volta para lá, a gente tem uma diferença. Isso dá para a gente um entendimento bem maior, que eu nunca tinha pensado. Quando você pensa assim, tá no céu, cheio de anjo, né? Tá no inferno, cheio de demônio. Então, dá a impressão que todo mundo é igual do lado de lá, né? E lá do lado de lá, nós somos igualzinho aqui, cada um num nível, todos em níveis diferentes, ninguém igual a ninguém. Eu acho isso, eu nunca tinha pensado nessa questão assim, tão que é uma coisa simples, entendeu? Mas eu não tinha feito essa reflexão quando eu assisti a palestra dele, quando ele chegou a falar bem isso, porque quando alguém pergunta lá, ele para explicar, isso ajuda muito a gente a entender, né? Então, só como sugestão, né, que eu acho que se vocês quiserem, depois a palestra 46 e 47 dele. É muito bom, tá? Se vocês tiverem tempo. E agora, para continuar aí, como eu vou fazer? Você vai continuar a ler? Não, pois é esse aí. Como eu já tinha percebido que a gente ia se acontecer, eu comentei com a Jacira, e a Jacira já vai começar a ler agora o próximo capítulo, né, Jacira? Jacira já está aí? Tá, ela tá quietinha, mas ela tá. Eu estou aqui porque parece que eu estou escutando a palestra. Não, sei, não. Tá vendo como é que a Jacira é cara de pau? Cara de pau, né? Eu esqueci, eu achei que eu estava ouvindo a palestra. Cara de pau, hein? Tá na sua hora então, minha filha. Sinta-se à vontade, estamos te esperando. Aqui, gente, deixa eu só falar uma coisa ainda desse assunto, rapidinho. Pode? É o seguinte, desde da semana passada que você falou disso, da importância das companhias, até de companheiro e companheira, me deu vontade de falar, aí deixei para lá. Aí agora você falou de novo, me veio de novo a mesma ideia. É o seguinte, não é todo mundo que tem esse planejamento, né? Às vezes, por uma questão reencarnatória, ou por falta de alguma habilidade social, ou por qualquer questão que tenha a resolver, a pessoa não encontra uma companheira ou um companheiro. Assim, para muito tempo, sabe? Então, às vezes, é isso que acontece. Assim como existem outras faltas na encarnação, gente que tem falta de uma coisa ou de outra, tem gente que tem essa dificuldade também. As questões são vários os motivos, né? Mas assim, a gente está falando de marido e mulher, mas é porque foi o final da lição, né? Mas a gente pode colocar até o exemplo do próprio padre, e não é só a questão, uma falha que a própria igreja está percebendo isso, e não é só um problema de ele não ter que casar. Não é só isso. É porque o padre, às vezes, ele se isola mesmo. Ele se isola, vocês perceberam que o padre fica muito isolado? Ele se relaciona, ele assim,
Porque a gente pode até não ter essa dificuldade, Marta, de não conseguir um companheiro aqui para casar e viver, mas a gente tem vários amigos, né? Durante a nossa reencarnação, a gente vai ter amigos, os amigos que pode confiar, e que vai nos fortalecer e que vai nos ajudar no dia a dia. Né? Isso aí também vale, né? Esse amor fraterno, na verdade, que a gente deveria levar mais a sério, seria esse amor fraterno de companheiro mesmo. A gente deu o exemplo a gente está falando mais aqui do amor de casal e falando do sexo, mas porque foi o final da lição. E aí eu coloquei esse exemplo da igreja, porque a gente vejo vários noticiários e vários documentários da igreja, a dificuldade da igreja é justamente isso, porque o padre se isolou completamente, porque ele tem que seguir certas regras, certas coisas que é definidas pela igreja, que ele acaba se isolando da sociedade. Ele tem que um papel que às vezes ele não está preparado. E aí, às vezes, ele não pode chegar perto, por exemplo, numa pessoa da paróquia e pedir conselho. Entendeu? Já pensou o padre chegar perto de uma paroquiana lá da igreja e pedir conselho? Olha, eu estou precisando de um conselho, senta aqui e me ajuda. Ele não foi preparado para isso. Essa é a dificuldade que existe na igreja e que não acontece na nossa relação, a nossa relação de amizade, a nossa relação até espiritual, né? Apesar que isso não é só da igreja, tá? Isso acontece em outras religiões, né? Às vezes a gente vê no centro espírita pessoas que acham que estão habilitadas, que estão com bagagem moral, espiritual para poder estar ali, e às vezes elas falham também e precisam de ajuda, né? Por isso que a nossa religião espírita é uma religião assim, mais democrática, vamos dizer assim, porque não existe uma pessoa definida lá que ela é o padre, ou ela é o pastor, ela é a pessoa, né? A gente pode ser qualquer um, pode sentar na mesa e dirigir uma reunião. É verdade. Uhum. Deixa eu falar um pouquinho também sobre isso aí, Marta, que talvez eu quis dizer isso aí também um pouco e não me expressei bem. Essa questão mesmo do casal, né, quando fala, porque nem todos têm realmente um companheiro aqui. E tem gente que tem mais de um, né? Tem gente que tem dois, teve, né? Um passou para outro, teve até três, não sabe disso. Uhum. E tem o caso das pessoas como o Chico, que não veio, né, para ter a matéria de Calcutá. Quantos que tiveram missão que não era voltado para ter um companheiro, né? E sim uma missão diferente. Então tem essa questão mesmo, não é todo mundo que vai ter essa questão de casal, né? Porque igual o Fábio falou, porque aqui a dona Laura, a senhora Laura, né, explicou a questão de casal, por isso que a gente fica falando de casal. Mas mas é isso mesmo. Mas realmente isso é uma coisa boa, agradável, que traz, entre aspas, uma realização. E às vezes a pessoa nessa encarnação ela precisa desenvolver outros tipos de amor. Tudo tem uma explicação, né? Isso, eu acho que isso aí também, tudo tem um motivo. Exatamente. Né? E às vezes pode ser o plano da pessoa. Isso, também. Verdade. Ô, Marta, ou então a pessoa, o parceiro ficou um banquinho esperando. Tem o banquinho lá que ficou lá. Não conseguiu. Nesses casos deve ser isso, né? Pode ser. Agora, gente, é muito interessante, né? Quando a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai pensando sobre essas coisas, vai interligando uma coisa na outra. Paulo, né, na sua epístola, ele escreve lá que seria melhor que os discípulos não casassem. E a igreja deturpou tudo isso. Paulo escreveu melhor que não casar, porque eles saíam para pregar e eles iam deixar a mulher, filhos sozinhos, né? E poderiam não voltar, porque sabiam que eles estavam indo para o sacrifício, eles estariam aí dando a própria vida.
Então, Paulo falou que seria melhor que eles não se casassem. Naquele momento, né? Naquele momento que eles estavam vivendo, que eles eram perseguidos, então eles tendo família, seriam mais complicados para eles exercer a tarefa que foram passadas para eles. Eles tendo família, naquele momento, né? E tem uma parte também que Paulo fala que é melhor que se case do que viver de uma forma promíscua também. Ele fala isso também. Né? Certo, Jacira? Certo? Desculpa se eu te cortei. Desculpa. Vamos passar para a próxima? Vamos? Sim. Bom, vocês são... Esse próximo capítulo aqui tem tudo a ver com o que você estava falando. Eu adoro, assim, quando eu vejo que vocês conseguem descobrir algumas coisas, assim, de repente vocês falam, assim, nossa, eu consegui perceber isso. Eu acho maravilhoso isso. Porque uma das coisas assim, que mais me encantou na obra de André Luiz, e que eu sempre falei com vocês que eu sou louca com as obras dele, é justamente da gente poder perceber que lá do outro lado é a mesma coisa aqui. Isso. Né? Nós vamos estar só em outro plano. E essa diferença. E essa diferença, ela é gritante na própria família, como dessa sobrinha, a prima do Lísias, que desencarna. Então, vamos começar aqui. O capítulo 19, a jovem desencarnada. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Na hora que o Fábio terminou aí, ela tinha falado, né, que não poderia sair por causa da sobrinha dela, né? Não é neta, não, da sobrinha. É neta, não? É neta. É neta. Ah, é neta. É neta. Aí, porque no filme fala sobrinha, né? Não lembro, Jacira. Não lembro. Eu tenho que assistir esse filme de novo. Adoro. Aí, ela responde: por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu Dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não fazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia é uma neurose, né? É uma perturbação, alguma coisa assim. E a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Então, gente, olha que informação importantíssima. Lá no nosso lar, se a pessoa está em desequilíbrio, ela não senta à mesa para alimentar. Porque os fluidos que ela vai emitir, eles possuem venenos e podem prejudicar a alimentação. Mistura no alimento da gente. E isso, eu ouço isso desde pequena, da minha mãe, assim, quando, acho que eu falei, não sei qual lugar que eu falei sobre isso, mas a minha mãe sempre nos corrigiu na hora da alimentação. Que a hora da alimentação, se ela estivesse fazendo comida, alguma coisa assim, ou se a gente estivesse almoçando e alguém xingasse, porque lá em casa, quando a gente era mais novo, o bicho pegava, o povo xingava. O pessoal da roça é fogo. Via com o xingo na ponta da língua. E a mamãe ficava muito brava, porque ela falava que era uma falta de respeito com os alimentos, uma falta de respeito com Deus.
E eu achava muito interessante, assim, que ela sempre falava que a gente tinha, até hoje, ela sempre vai comer, ela agradece, faz o nome do pai e agradece na hora da alimentação. E isso é muito importante, porque os fluidos que a gente emite, ele pode envenenar o nosso próprio alimento. Né? Muita gente fala, já, você não sabe nem por que fala, mas não gosta que fala coisas ruins na hora do almoço. Não sabe nem por quê, né? A gente vê a pessoa fala assim, isso não é assunto para a hora do almoço, não é? Às vezes a pessoa não sabe nem por quê, mas ela fala. É um assunto ruim, a pessoa na família fala, isso não é assunto para agora, não, isso não é assunto para esse momento, não, né? Deixa para depois, né? Porque normalmente a gente sabe que dependendo do assunto na hora da comida, na hora do alimento, faz mal para a gente. A gente sabe, a alimentação não faz a digestão correta, né? Isso aí a gente consegue perceber. Uhum. A hora do alimento é a hora de você estar tranquilo, de você estar com conversas amenas, sem ligada a notícias, né? Você estando ali, naquele momento, com o alimento. Então, a gente tem que sempre lembrar isso aí, que o alimento, ele capta nossas vibrações, os nossos fluidos, né? Verdade. Pode continuar? Para mim, sim. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, foi pouquinho aí, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, cada caso é um caso. A gente tem que ver que muitos familiares da gente, por mérito mais deles do que da gente, eles conseguem nos acolher, né, nos lares. Uhum. Aí a gente tem que ver cada caso, né, a gente não pode ficar imaginando aqui aquela regrinha, né, cada caso é um caso. Deveria ingressar, manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, ele falou, deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. A dona Laura. Isso. Aí, André Luiz fala, manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez de rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandando um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lisas, indicando-lhe, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. Já tinha 8 anos, para eles lá é pouco tempo, né? A moça ficou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansado, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobre posse fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. Então, você pensa bem, nem identificando a morte, olha como que nós somos iguais, né? A gente não muda, assim, de uma hora para outra. Isso é um estado íntimo. E o nosso estado íntimo, espiritual, ele não se modifica de uma hora para outra, né? Aí, deixa eu ver aqui. Otimismo e coragem.
Então, para você melhorar lá, você tem que ter força, né? Não, eu estou doente, então estou aqui com a minha avó. Você imagina, você desencarna e consegue ir direto para uma casa, quase que direto para uma casa da sua avó, né? Então, olha que maravilha você ter essa certeza, né? Só que também, eu acho que naquela época, eles não conheciam o espiritismo, eu acho, não, eles não conheciam. Então, nem sabia como é que funcionavam as coisas, né? Então, não vamos acreditar. Nós, a partir do nosso conhecimento, é que é muito mais fácil, né, a gente entender isso. Jacira, Oi. eu fico pensando aqui na decepção que os suicidas têm quando chegam do lado de lá, né? Põe um ponto final para eles colocaram um ponto final em todos os problemas, né? Eu não sei se você assistiu aquele filme As Mães de Chico? Assisti. Aquele menino que suicida, rapaz que suicida, Sim. ele é filho aquela mulher que tenta suicidar também. Então, tem bastante tempo que eu assisti, eu não estou muito lembrada dos detalhes, não, mas eu lembro do caso. É um rapaz que mexia com droga e até o Erson Capri, que faz o papel de pai dele. Então, é muito interessante, assim, ele contando, né, que quando ele consegue depois escrever uma carta e tudo, ele falando que ele deu um tiro no ouvido e continuou lá no quarto. Né? Lugar, né? E foi pior, porque, além de tudo, ele começou a ver o sofrimento da mãe dele e do pai dele. E ficou tomando aquele tiro o tempo todo, né? É muito complicado mesmo. Vamos continuar aqui. É igual, assim, se a gente for imaginar, a decepção que muitas pessoas vão ter e outras não vão fazer diferença. Por exemplo, aquela Hilda Arnes, né? Eu gosto muito de citar isso, quando ela morreu naquele... como é que chama? Tremor de terra lá, como é que chama? Terremoto. Lá no Haiti. E lá no livro Desencarnações Coletivas, quem leu, conta que ela estava lá, aí teve o tremor, ela morreu, só que ela não percebeu que morreu e continuou ajudando, só que ela estava ajudando desencarnado, mas ela nem percebeu. É lindo isso, você imaginar que isso é possível de acontecer, não é? Aí ela ajudando o pessoal e tudo, ela pegou o corpo dela. Aí os espíritos viraram, ela olha para um dos espíritos e fala assim, eu morri? Aí ela pegou e falou assim, morreu. Ele falou assim, é assim? Eu não sabia nada como é que funcionava. Aí o espírito falou assim, você não precisava saber, não, você sempre viveu. Né? Ela tinha uma vida, assim, de entrega que não precisava dela saber, dela ler alguma coisa sobre isso, porque ela tinha uma entrega tão grande, que ela desencarnou e continua ajudando as pessoas, e para ela foi super fácil, ou seja, ela não parou de trabalhar um minuto. O trabalho não fez diferença, né? Não. Foi na sequência, e sem ela perceber, né? Sem ela perceber. Aí, e os espíritos falam que não fazia diferença no caso dela. E como a gente vai parar por aqui, que já falta pouco, né? Porque a avó dela,
né? É muito franca, né? Essa dona Laura, ela é muito franca, porque ela vai estar falando com ela ali sobre as esperanças que a gente tem na vida, que a gente vai chegar do outro lado lá e acha que o marido vai ficar esperando, né? Vai ficar sofrendo, ou a esposa mesmo, né? Igual o André Luiz achou. E eu não sei quem falou hoje, não sei se foi, falou que, você, Conceição, que falou que viúvo, quem fica viúvo é quem parte, quem vai embora? Não, foi eu não. Então foi uma amiga minha. Falou que, na verdade, quem fica viúvo é quem desencarna, porque quem fica aqui, rapidinho arranja companhia. É mesmo, hein? Uma amiga minha que falou, hoje. Eu estou fazendo tanto estudo que eu nem estou lembrando onde que... Misturando, né? Jacira, Oi. é interessante isso aí que você está falando, porque aí que a gente começa a enxergar, né? Onde fala no capítulo anterior aí, que fala do amor, dá para a gente ver nitidamente que o amor que eles se referem, né, e que o amor que a gente deveria ter é esse amor que a gente tem por todas as pessoas, né? Não é aquele amor individualizado, aquele amor doentio, né, que certas pessoas têm. Então, você está falando aí, né, quem fica viúvo é quem vai. Então, quer dizer, o cara parte, ele está do lado de lá com a mesma cabeça. Ele não mudou, né? Para ele tem a mulher dele, tem os filhos dele, a mulher dele tem que se manter ali para ele. Então, eu acho assim, que é um link bem legal do amor que deveria ser, né? Não, justamente porque, você pensa bem, quando eu era meus meninos eram pequenos, eu preocupava em morrer, mas eu sempre pensava, eu pedia a Deus, assim, quando eu achava que eu ia morrer, né, porque eu já tive umas fases muito difíceis de asma, eu achava que eu ia embora, eu imaginava, assim, eu pedia a Deus para colocar uma pessoa maravilhosa. Se eu tivesse a oportunidade, eu ia até escolher uma esposa para o Fábio, mas não ir embora. Não é boa para eles, não, boa para os meninos, entendeu? Eu estava preocupada com os meninos. Assim, uma esposa que fosse cuidar bem dos meninos, sabe? A gente não pode ser egoísta. E a gente vê casos de marido ou mulher que se tornam obsessores do outro companheiro, e num dos livros, né, eu acho que é Entre o Céu e o Inferno, Entre o Céu e a Terra, do André Luiz, ele fala sobre isso, sobre uma obsessão de uma mãe, né, de uma mulher, que quase mata a outra companheira. Então, a gente precisa entender que amar é querer ver o outro bem. Por exemplo, se você ama seu filho, você vai querer ele bem. Uhum. Se ele está feliz, você pode até não gostar da esposa dele, mas se você vê que ele está feliz, você vai ficar feliz, você nem vai intrometer no negócio, porque você fala, não, ele está feliz. Uhum. Né? Você não vai dar... Né? Então, e esse amor de mãe para com o filho tem que ser para todo mundo. Então, se eu ver que vocês estão felizes, eu tenho que me regozijar com a felicidade de vocês. Né? Se o outro parceiro não gosta, não quer mais ficar com você, conheceu outra pessoa e apaixonou e quer sair... Normalmente, às vezes a gente fica mais chateado e às vezes a gente briga mais por orgulho do que por estar mesmo apaixonado pela outra pessoa. Verdade. Em muitos casos você vê isso nitidamente, né? Desse pessoal. E é orgulho. Porque se você fala assim, eu prefiro ver ele morto, então não ama, você concorda? Claro, só concordo. Você fala assim, eu prefiro ver ele morto do que com outra pessoa. Então você não ama.
Né? Ou seja, eu prefiro ver ele morto do que feliz. Ele não pode ser feliz sem mim? É o egoísmo, né? Isso a maioria de nós ainda tem, né? A gente nem pode falar, né? Eu não tive essa experiência, então eu não posso falar. A gente tem que apurar mais a raça um pouquinho ainda. Tem que fazer uma perição. Então, gente, olha, eu vou deixar para a gente falar desse capítulo semana que vem. E esse capítulo é muito interessante, porque ele vem falando, ele é simples, mas ele vem falar para a gente sobre um tipo de desencarne. Uma pessoa que é estritamente ligada à Terra. Né? E essa passagem aqui é muito, muito interessante. É simples, mas é bom para a gente pensar nessas verdades. Que ninguém é de ninguém, como lá o romance da Zíbia Gasparetto que eu estou procurando para o Washington. O Fábio sumiu? Não, acho que ele está aí. Fábio? Não, estou aqui, estou escutando você falar. Estou assistindo como você assistiu no início. Agora foi nossa vez, né, Fábio? Não, mas estava bacana mesmo ele e a Norma falando no início. Aí eu até achei que estava na palestra, foi bacana, muito bacana mesmo. Que bom. Então tá, amigas, Martinha ficou caladinha aí. Hoje 2 amigas aí faltaram. A Rosiane também não pôde comparecer. Mas o bom é que ficou gravado lá e depois elas podem assistir. Isso. Né? Então vamos terminar e nós vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade bendita. Que a gente possa colocar como meta para a gente sempre o estudo, né? Que a gente tem aprendido muito e eu tenho aprendido muito e eu agradeço muito a vocês por isso. Tá? Ô Norma, você pode fazer a prece final para a gente? Claro. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, o nosso Pai Criador, e agradecer pela oportunidade bendita desse estudo, desse aprendizado, da visão que cada um aqui tem de determinadas passagens mais ampla, e essa amplitude de visão que a gente tem, ela vem a calhar no nosso dia a dia, né? Com as bênçãos do Senhor, a gente vai entregando no nosso dia a dia. E eu queria que nesse momento a gente fizesse uma vibração de muito amor. Vamos imaginar saindo dos nossos corações uma luz rosa bem brilhante, que do ponto em que cada um, onde nós estivermos, nós formemos esse pilar de luz rosa brilhante, que ele vai em direção ao espaço, eles se unem e abraçam toda a Terra, todo o nosso planeta, e nós vamos emitindo as nossas vibrações de amor a todos os seres vivos do planeta, abraçando com muito amor todas as pessoas que se encontram em asilos, creches, em presídios, as pessoas que moram nas ruas, que não têm teto, e vamos abraçar com muito carinho todas as pessoas que estão nos hospitais, passando por momentos difíceis nesse momento,
com a pandemia, estão precisando, necessitando de um oxigênio para sobreviver. E essas pessoas sejam colocadas nas mãos do nosso Pai Criador. E vamos vibrando muito amor para todos aqueles que já desencarnaram, vítimas desse vírus. Que Jesus conforte todas as pessoas, todas as famílias, e que Ele enche os nossos corações de paz, de esperança e de boas vibrações. Somos imensamente gratos por essa oportunidade. Nós vamos encerrando nosso estudo de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida e proporção que nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, e livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, o poder, a glória, o amor e a justiça, para todos sempre, que assim seja.